Muito bom estar aqui com você novamente, para a gente poder falar aí sobre uma das articulações mais importantes que nós temos no nosso corpo, na nossa vida, que nós precisamos valorizar. Valorizar. Se você cuida muito bem dessa articulação, sua qualidade de vida, a sua felicidade, a sua independência, tudo isso é influenciado. E nós falamos aqui sobre a sua coluna. Muitas pessoas hoje em dia vêm sofrendo com dores na coluna. Fala aí se você já tem essa consciência de cuidar aí muito bem dessa articulação extremamente preciosa que é a sua coluna. E nessa nossa aula aqui eu vou falar para você o que você não deve fazer se você sofre com dores na coluna. Sim, é extremamente importante a gente saber o que a gente deve fazer, mas também é tão importante saber o que nós não devemos fazer. Dependendo do momento que está a sua dor na coluna, se você está em crise de dor na coluna, ou se você está com uma dor forte na coluna, crise de dor é uma dor mais forte, é aquela dor que limita você de realizar os movimentos. Então, sabe quando a pessoa está travada, isso já está em crise de dor. Então, é uma dor muito forte e que ela tem medo de realizar aí todos os movimentos. Ok? Então, se você está em crise de dor, eu vou falar para você o que você não deve fazer. Mas se você tem dor, eu também vou dizer para você o que você não deve fazer. Então, vamos lá, de 0 a 10. Essa é a nota que você vai dar aí para a sua coluna. Sendo 10 uma dor muito forte, aquela dor que eu não aguento, e 0 é sem dor. Então, você, a primeira coisa que você tem que fazer é classificar como que está a sua dor na coluna. De 8 para cima, você está em crise de dor na coluna. Então, uma inflamação muito forte e essa dor limita você. Abaixo de 7 até uma dor 4, você está com uma dor forte na coluna, mas não está limitado. E abaixo de 4, você sente dor, mas consegue realizar aí praticamente todos os movimentos ou as tarefas do seu dia a dia. Se você está em crise de dor, o que você não pode fazer, tá? Então, ó, não pode alongar, tá? Então, o nervo está ali inflamado, a musculatura inflamada, e o que essa musculatura precisa é achar uma posição de alívio e você permanecer nessa posição o maior tempo possível aí do seu dia. Então, Rafael, eu sinto quando eu sento a minha dor alivia. Então você vai ter que ficar nessa posição. Eu fico mais quando eu sinto deitado e de lado para algum dos lados aí. Eu sinto mais alívio. Então você vai ficar na maioria do tempo nessa posição. Eu sinto mais alívio quando estou em pé, né? Então você vai ter que ficar a maioria do tempo nessa posição. Porque quando você está em crise de dor, você não pode sobrecarregar ou estirar o nervo ou estirar a sua musculatura. Não deve ir no massagista. O massagista ele vai pôr bastante a mão ali, cutucar bastante aonde está doendo. E nesse momento você está muito sensível aos toques, muito sensível aos estímulos. Então não é bom você fazer essa questão, correto? Uma outra coisa que você tem que entender, a maioria das nossas dores na coluna é por uma obstrução. Então, o que é uma obstrução? A nossa coluna, nós temos movimentos nela, tanto movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, gira para um lado, gira para o outro, enfim. Então, dependendo do nível da sua lesão, da sua inflamação, você está com uma obstrução. Principalmente as duas obstruções, ou para frente ou para trás. Se você sente que você indo para frente, a sua dor aumenta, enquanto você está com dor na coluna, você não deve fazer esse movimento. Se você sente que quando você vai para trás, a sua dor aumenta,
Você não deve fazer esse movimento. E depois eu vou demonstrar para você como que você testa isso e você vai conseguir enxergar melhor qual movimento você não deve fazer. Então, quando nós estamos em dor ali, vamos falar dor de 5 para cima, nós precisamos encontrar as posições de alívio. Né? Quando você está em crise de dor, você tem que encontrar a posição de alívio e ficar nessa posição o maior número de tempo. Quando você está com uma dor forte, mas não está em crise de dor, você precisa encontrar essas posições de alívio e realizar os movimentos nessa posição de alívio. Você entendeu? Porque muitas vezes, quando você está com uma dor na sua coluna, uma dor forte, você vai fazer pilates com um profissional que não entende, e é difícil entender esse detalhe, porque é um tratamento extremamente especializado, igual eu comecei falando aqui para vocês. Coluna é uma articulação muito importante e quando você começa a ter esses sinais e dores na sua coluna, não é tão fácil tratar. Existe tratamento, mas o tratamento precisa ser especializado. Por quê? Senão você não vai ter um resultado onde você vai conseguir resolver esse problema para você. Pode ser que você consiga amenizar, mas passou um tempo, essa dor volte. Então, quando você tem uma lesão, uma dor na coluna, você precisa tratar. E depois do tratamento, o principal tratamento é a fisioterapia especializada. Eu sou um deles, né? Então, eu sou um fisioterapeuta especializado aí no tratamento de coluna. Você que sofre com dores na coluna, hernia de disco, nervo ciático, aquelas dores, né? Que irradiam aqui para os membros, ou para os braços, ou para as pernas. Eu sou fisioterapeuta especialista nisso, me especializei nisso. E o melhor tratamento para a coluna é o tratamento especializado. Tá? Então, é o entendimento de como funciona a sua coluna, de como funciona essa dor, e aí você passa pelo tratamento e pós o tratamento. Nesse tratamento precisa ter uma educação de como você aprender a cuidar da sua coluna para sempre. Então, quando você tem um sinal e um alerta de dor na sua coluna, tem tratamento, só que você precisa entender que esse tratamento, ele é um tratamento aí meio que para sempre. E aí eu costumo falar que se você cuida bem da sua coluna, cuidar bem é lembrar todo dia, cuida todo dia, cara, sua coluna não vai te dar trabalho e você vai conseguir realizar a maioria das suas atividades do seu dia a dia de forma extremamente dependente. Então aí você é capacitado para fazer uma musculação, você é capacitado para fazer um pilates, você é capacitado para fazer uma caminhada, você é capacitado para jogar tênis, você é capacitado para andar de bicicleta, você é capacitado para fazer corrida. Então, a capacitação para que você consiga fazer as suas atividades do seu dia a dia está diretamente de como você cuida da sua coluna. Agora, não cuidou da sua coluna, vai ter dificuldade para dormir, vai ter dificuldade para trabalhar, vai ter dificuldade para viajar, vai ter dificuldade nos seus relacionamentos, porque a dor na coluna ela vai nos irritando e aí a gente vai perdendo um pouquinho o humor, né? Vai ficando mal-humorado com as outras pessoas. Tem pessoas que perdem o apetite, tem pessoas, meu amigo, a vida trava, sua coluna trava e aí a sua vida trava porque você praticamente gostaria de realizar algumas coisas, mas não consegue. Esse é o problema quando você não cuida bem da sua coluna. E aí eu venho sempre falando aqui com vocês, nas nossas aulas, que a sua dor tem relação com o seu estilo de vida. Se o seu estilo de vida você cuida mais da sua saúde do que perde para a preguiça, um estilo de vida com saúde. Se o seu estilo de vida você perde mais para desculpa e para preguiça do que cuida da sua saúde, é um estilo de vida onde você vai estar limitado, com dor. Então, tudo é uma decisão. E a principal chave para você não ter essas limitações e ter um estilo de vida aí mais livre é cuidando muito bem da sua coluna. Então, você precisa estar aqui no perfil, né? Você precisa estar aqui nas nossas aulas
para que você aprenda a cuidar da sua coluna. Então, a primeira fase da mudança é: eu quero mudar, eu preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar da minha coluna, eu preciso parar de procrastinar, né? Então, a primeira fase da mudança é você trazer para a consciência que existem coisas inconscientes. Por que você não gosta de cuidar da sua saúde? Algo que é tão bom. Por quê? Algo que vai te fazer tão bem. Por que que eu não cuido da minha saúde? Por quê? Então você precisa trazer para a consciência. E como que você traz para a consciência? Através de estímulo. Então esse é um estímulo que eu estou trazendo para você. Trazendo você para o dia e falar: ó, você precisa cuidar da sua coluna. E depois eu vou falar como você cuidar dela, entendeu? Então você escutando profissionais que você gosta e que faz sentido para você, você vai trazendo para a sua consciência, né? Você já sabia que você precisa cuidar da sua coluna todo dia? Né? Então, muitas vezes a gente não faz, não é porque a gente não quer, às vezes porque a gente não sabe, né? Então, isso é extremamente importante. Então, eu vou estar aqui sempre falando com você a importância de você cuidar da sua coluna e também do que você não deve fazer. Então, se você está em crise de dor, você vai ter que achar uma posição de alívio para permanecer nela. Então, você não pode, por exemplo, eu estou em crise de dor, eu vou tentar me movimentar para ver se a dor vai passar. Não, não vai passar, tá? Então, você precisa achar uma posição de alívio e permanecer nela. Para quê? Para que essa dor, essa nota, essa limitação, ela vá diminuindo. Então, 0 a 10, acima de 8, crise de dor. Então, você precisa diminuir essa dor. Então, sair de 8 para 6, achando essas posições de alívio, já melhorou meu quadro. Quando eu estou ali numa dor de 7 até 4, eu preciso saber qual é o movimento de alívio, mas eu preciso fazer esse movimento. Então, eu estou com uma dor de 7 até 4, eu também não posso mais ficar em repouso. Entendeu a diferença? Então, quando você está em crise de dor, você precisa achar a posição de alívio e permanecer nela, sem movimento. Essa posição de alívio que você encontrar, você vai permanecer nela e você vai percebendo que a sua dor e sua limitação vai diminuindo. Entrou aí na nota de 7 a 4, você precisa ainda achar a sua posição de alívio, o movimento que você consegue fazer e você não sente mais dor, né? A dor que você sente que vai aliviando. Só que nessa fase você precisa se movimentar, fazer o movimento. Quando você está aí, você aí sai, né? Você está numa dor 6, você vai diminuindo, chega numa dor 3 para 1 ou para 0, né? Aí sim, aí você tem liberdade para fazer todos os movimentos. Aí os movimentos, uma musculação, um pilates, uma caminhada, é o movimento que vai aliviar você. Só que você também precisa continuar fazendo os movimentos para sua coluna. A musculação, ela faz movimento para sua coluna? Não. Mas ela faz movimento para o seu corpo. O pilates faz movimentos específicos para sua coluna? Um pouco sim, um pouco não, tá? Mas ele faz movimentos para todas as articulações. Então, quando você está, ó, dor na coluna, comecei a ter dor, comecei a ter lesão, primeira coisa que eu vou fazer, dar uma nota para essa dor. Acima de 8, então é dor forte e limitação. Eu preciso achar a posição de alívio e permanecer nela para que essa dor diminua. Diminuiu essa dor, foi de 7 até 4. Eu preciso achar o movimento de alívio, só que eu preciso fazer o movimento. Então, achei que o meu movimento de alívio é fazer o movimento para trás. Então, eu vou fazer. Até diminuir essa dor, for uma dor de 3 para baixo, aí é liberdade de movimento, mas mesmo assim você precisa continuar fazendo os movimentos para a sua coluna. Então, o ideal seria que a gente fosse regredir nessa dor, né, para uma dor aí de 3 para baixo, porque aí sim você está com liberdade para iniciar uma musculação, liberdade para iniciar um pilates, liberdade para fazer uma caminhada. Antes disso, não. Mas falam que o pilates é bom, falam que a musculação ela é boa. Sim, ela é boa para a sua saúde. Agora, para a sua coluna, tem o momento certo. E só essa dica que eu estou passando para você aqui
vai resolver um problemão aí para você. Quantos clientes, né, pacientes, atletas que eu atendo aqui, que ouviram falar tanto da nossa classe profissional, né, da classe médica, tô com uma dor na coluna, é porque você não faz musculação. Vai na musculação e aí ela tava com uma dor 5, 6, cara, aí a musculação vai lá, faz com aí dispara a dor, ela entra em crise de dor. Ou principalmente o Pilates, né? Estou com uma dor forte na coluna e aí indicam o Pilates. E aí, mas o Pilates não resolve. Não é que o Pilates não resolve a sua dor. O momento não é o momento certo. Você entendeu? Uma outra coisa também que é importante a gente colocar aqui. Muitas vezes a gente relaciona a dor na coluna com o peso. Né? Principalmente a classe médica. Você está com dor na coluna porque você está com peso. Eu atendo pessoas que estão acima do peso com dor na coluna, bastante. E atendo pessoas magras que estão com dor na coluna, bastante. Então, o peso tem uma relevância na dor na coluna? Tem, mas é pequena. Tem, mas é pequena. Lógico, se você melhorar, né, entrar no seu peso ideal, você vai melhorar a sua saúde. Mas isso não quer dizer que você vai melhorar a sua coluna. Lógico que a coluna, você resolver sua coluna, você consegue resolver sua saúde. Se você não resolver sua coluna, dificilmente você consegue resolver sua saúde, entendeu? Então, o primeiro passo para que você resolva a sua saúde é eliminar suas dores. E o primeiro passo para você eliminar suas dores é resolver sua coluna. Você entendeu a importância? Por isso você precisa saber o momento. Então, muitas vezes as pessoas que entram em crise de dores e querem resolver a sua saúde, elas erram na estratégia. Não que você erre, mas você, infelizmente, é mal orientado. Coluna é algo extremamente importante. Você precisa, então, de um fisioterapeuta especialista para ele dar a estratégia certa. Com a estratégia certa, você resolve o seu problema de coluna. Só que resolver o problema de coluna já teve um alerta. Estilo de vida é o que provoca suas dores. Então, você não pode resolver o seu problema de coluna e voltar para o estilo de vida antigo. Que foi esse estilo de vida que levou você a ter problema na coluna. Então, você precisa resolver o seu problema de coluna e mudar o seu estilo de vida. Um estilo de vida que não vai provocar essa dor na sua coluna. Você entendeu? Então, o tratamento é extremamente importante para que você saia das crises de dor, para que você saia ali, né? Igual a gente falou novamente, né? Vou reforçar isso, que é extremamente importante. Estou com uma dor de 0 a 10. 0 a 10. Minha dor é 7. Dor 7. Você precisa de exercícios específicos para a sua coluna. Não é musculação, não é pilates, não é caminhada, não é massagem. Ok? Então, dores acima de 4 na sua coluna, não é momento de fazer musculação, não é momento de fazer pilates, não é momento de fazer caminhada, né? Não é. É momento de você procurar um tratamento especializado, com movimentos certos. Dor acima de 8. Eu acho minha posição de alívio e permaneço nela, para que a dor diminua. Diminuiu, ficou uma dor em 7,4. Eu acho o movimento de alívio, só que eu realizo esse movimento de alívio. Eu não fico parado, eu realizo. Para que diminua essa dor, fique uma dor de 3 para 0. E aí, a hora que eu entro numa dor de 3 para 0, aí sim eu inicio um programa de musculação, pilates, caminhada, enfim. Correto? Então, deu para entender? Deu para você anotar e entender essa questão? Deu para entender, né? Então, muito bem. Então, o tratamento ele precisa ser feito a estratégia correta. Então, não adianta falar, por que eu falei em relação ao peso? Imagine, você está com uma crise de dor e aí o profissional relaciona a sua dor com o seu peso. Aí você fala, para perder peso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma dieta. Então, eu já estou sensível, ainda vou para uma dieta. Nossa, a sua sensibilidade vai aumentar ainda mais. Eu preciso fazer uma caminhada. Imagina o que a caminhada vai fazer em cima da sua dor. Preciso fazer uma musculação. Imagina o que a musculação vai fazer em cima da sua dor.
Então, ó, frisando, dor na coluna, a relação de peso com a dor na coluna, ela não é tão grande assim, não. Agora, a relação de peso com a sua saúde, sim. Né? Então, se você está acima do peso, é porque sua saúde não está tão boa. Mas a relação à coluna, não muito. Porque a gente tem muitas pessoas magras com dor na coluna. Muitas, não é poucas não. Né? Você entendeu, então? Ó, então eu vou mostrar para vocês, para que você possa entender. E aí a gente vai realizar esses movimentos, tá? 70%, não, pessoal, não, eu vou falar hoje é 50%. Hoje é 50%. Você vai evoluir no tratamento e os casos vão ficando cada vez mais complicados. Então, 50% hoje do meu atendimento são pessoas com crise de dor e 50% dos meus atendimentos são pessoas com dor forte. Então, a crise de dor ela é mais forte do que a dor forte. Então, ó, crise, dor de 0 a 10, pessoas que estão com dor de 8 para cima, dor e muita limitação. Dor forte, de 0 a 10, pessoas que estão numa dor de 7 a 4. Dor, né? Dor fraca, são pessoas que estão de 3 para 0, para 1, né? 3 para 1, 0 é sem dor. Então a gente vai avaliar. Aí eu vou fazer uma pergunta, essa pergunta é para você, tá? Qual que é a posição que você fica e que você sente mais alívio? Sente mais alívio na posição em pé, sentado ou deitado? Sinto mais na posição deitado. E a pessoa está em crise de dor. Então, como é que você vai passar o seu dia? Deitado. Deitado de lado com a parte direita para cima, ok? Então, é essa posição que você vai permanecer. Não é deitado de barriga para cima, ok? É essa posição que você vai permanecer. Não é deitado de barriga para baixo. É essa posição que você vai permanecer quando você está em crise de dor. Então, aí você vai permanecer nessa posição o maior número de tempo. E aí, crise de dor, você pode tomar algum medicamento. Isso nessa fase ajuda. Então, se você permanecer na posição de alívio e entrar com medicamento, você vai começar a perceber uma melhora aí uma diminuição na sua dor. Diminuiu a sua dor, aí você vai testar o movimento. Aí, lógico, quando a pessoa já fala que a posição de alívio dela é mais sentada do que em pé, sentada está em movimento de flexão, que nós falamos. Então, isso indica que para a gente desobstruir essa coluna, nós precisamos fazer os movimentos de flexão. Não sinto mais alívio quando estou na posição em pé. Então, em pé, se você fica em pé, você não fica arcado para frente, né? Deixa eu jogar aqui um pouquinho mais para trás. Aqui. Quando você fica em pé, você vai um pouquinho aí, aqui para extensão. Então, quer dizer que o movimento de extensão é o movimento que vai desbloquear sua coluna. Mas o outro teste que você pode fazer é um movimento muito simples. Faz esse movimento aqui para frente. Eu consigo fazer. Tô bom. Faz movimento para trás. Para trás não dá. Então quer dizer que o movimento de alívio seu é o movimento de flexão. Então você vai repetir esse movimento várias vezes durante o seu dia para que essa dor vá diminuindo. Então, se essa dor for diminuindo e a minha dor está lá na panturrilha, e essa dor for subindo, quer dizer que você está evoluindo e a chance de você recuperar rápido sua dor ela é grande. Não, a hora que eu vou fazer aqui, aqui eu não consigo. Travado. E para trás? Não, para trás dá tranquilo. Dá mais. Só não dá mais senão eu caio. Ok. Então mostra que o seu movimento de alívio, de desbloqueio, é um movimento de extensão. E aí você vai realizar esse movimento de extensão várias vezes durante o seu dia. Então faz exercício de 10 vezes, né? Movimento de extensão. Vai fazer 10 vezes movimento de extensão. Para quê? Para que essa dor vá diminuindo, alivia a sua dor. Minha dor está no joelho. A dor vai subindo, agora está no quadril, então essa dor subiu. Toda vez que a dor sobe,
e vai em direção da coluna, é um prognóstico bom. Toda vez que a dor desce, vai ficando cada vez mais longe da sua coluna, aí não é um prognóstico bom. Ok? E aí você vai falar, Rafael, mas... Né? Rafael, meu filho, eu vou trazer aqui para você. E aí me fala só se você entendeu essa questão. Viu como é simples? Simples cuidar da sua coluna. Ela é simples. Só precisa saber os movimentos corretos. Fez movimento errado na sua coluna, não vai prejudicar mais. Ou até pode, mas não é uma coisa assim tão gritante. Só que a dor não vai embora. Né? Fez o movimento certo na sua coluna, aí a dor vai embora. E aí você identificou qual o movimento de alívio, e aí você foi fazendo esses movimentos de alívio. Lógico, aí tem o movimento de flexão quando você está deitado, movimento de flexão quando você está sentado, movimento de flexão quando você está em pé. Então, tudo é uma evolução. Né? Então, a carga menor é quando você está deitado, aí quando você está sentado aumenta um pouquinho a carga, e quando você está em pé aumenta mais a carga. Então, essa é a evolução. Então, eu sei que o meu movimento de alívio é a flexão. Então, você vai fazer todos os movimentos de flexão na posição deitada. Depois que fez todos os movimentos de flexão na posição deitada, não sente mais dor nos movimentos na posição deitada, você vai fazer o movimento na posição sentada. Fez o movimento de flexão na posição sentada. Cara, não sinto mais dor, está evoluindo o meu tratamento. Eu vou fazer os movimentos de flexão na posição em pé. Fiz o movimento na posição em pé, consigo fazer todos, estou recuperado, beleza? Aí diminuiu a dor, né? Estava 7, foi lá para 3, foi para 2, beleza. Aí eu inicio musculação, pilates, vida normal, caminhada, mas continuo fazendo também os movimentos de educação para minha coluna. O meu movimento de alívio é movimento de distensão. Então, vou fazer os movimentos de distensão na posição deitada. Melhorei, estou com bastante alívio e tal. Vou fazer os movimentos de extensão na posição sentada. Fiz todos os movimentos, melhorei muito, estou super feliz. Nossa, enfim, está resolvendo. Vou fazer os movimentos de extensão na posição em pé. Fiz os movimentos, ok. Estou recuperado. Recuperei, fiz todos os movimentos na posição em pé. Não tenho mais dor para fazer e não tenho mais limitação no movimento. Musculação, pilates, caminhada. Então, toda essa trajetória. Estou fazendo os movimentos, melhorei muito. Mas ainda tem alguns resquícios. E aí você precisa combinar alguns movimentos. Tá? Mas isso é um pouco mais avançado. E aí, numa outra aula, a gente vai falar sobre essa questão. Eu só queria que você entendesse nessa aula aqui que, dependendo do momento que você está com a sua dor na coluna, tem coisas que você não deve fazer. O tratamento da coluna não deve ser dolorido. Igual eu falando para você, o tratamento especializado, você vai achando posições de alívio. E aí, dependendo do momento, você fica na posição de alívio. Dependendo do momento, você faz os movimentos da posição de alívio. E aí você vai regredindo a sua dor. E aí, pós isso, lembra, a causa da sua dor é seu estilo de vida. Passou por todo esse processo, você precisa mudar seu estilo de vida. Hoje, qual é a carta na manga que nós temos para mudar o estilo de vida? É uma academia, é um pilates, né? Então, estão todos esses detalhes aí. Certo? Gostaram aí da nossa aula de hoje? Gostaram, entenderam, anotaram? Né? Tão importante é saber o que fazer, tão importante é saber o que não fazer. E trouxe aqui para a consciência que você precisa. Rafael, eu não sofro tanto com dores na coluna. Ótimo, é o melhor momento de você começar a cuidar dela. Rafael, já tive crises. Ótimo. Não é ótimo porque você sentiu bastante dor, mas você precisa cuidar dela. Então é um sinal que você só precisa cuidar dela. Eu tenho dor, já tive crise de dor, já travei. É um sinal que você precisa cuidar da sua coluna. Eu nunca travei e não sinto tanto, não sofro tanto com a minha coluna. Ótimo. É um sinal que você precisa começar agora para que você não tenha problemas na coluna. Hoje, a principal dor que as pessoas vêm sofrendo é a questão da coluna. Tá?
tá bom? Porque existe uma grande relação de dor com a parte física e com a parte emocional. Certo? Então, ó, se você quer saber mais, né, ficar sendo mais avisado aí sobre os nossos conteúdos, vão ter um grupo do WhatsApp, vou colocar no link na minha bio, entra lá no grupo e aí você vai ser avisado aí das nossas aulas, dos nossos conteúdos. Lá no grupo também eu vou dar materiais para você aprender a gostar e cuidar da sua saúde. O grande segredo é você aprender a gostar de cuidar da sua saúde. Se você aprender a gostar, você cuida. Se você cuida, você tem todos os resultados. Tá bom? Até a nossa próxima aula.